com todas as suas vantagens e desvantagens, as crianças iniciam sua escolaridade muito cedo. Algumas crianças com 4 meses de vida, quando termina a licença maternidade, naquelas instituições que ainda não adotaram a licença maternidade de 6 meses, então as crianças estão indo para o ambiente de creche. O que acontece? O sistema imunológico da gente, ele é imaturo. Até os 2 anos ele é muito imaturo, tanto quanto qualquer outro sistema do nosso organismo. Então, ninguém exige que uma criança de 6 meses ande ou fale. Então, o aparelho, o sistema neurológico não é maduro para isso. Ninguém espera que uma criança de 4 anos mastigue um pedaço de carne no churrasco. Então, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. A gente não pode esperar que uma criança de 4 meses, 6 meses, tenha o mesmo sistema de defesa, que é o sistema imunológico, que uma criança de 10 anos ou que um adulto. Então, o sistema imunológico, ele segue a lógica de amadurecimento como qualquer outra coisa no organismo da criança. Então, o que acontece? A gente, ao longo dos últimos anos, tem exposto as crianças pequenas a ambientes de convívio que essa criança não tinha há muitos anos atrás. Então, o que acontece? Fatalmente, essas crianças vão ter mais quadros infecciosos, vão manifestar mais quadros infecciosos do que acontecia há 20, 30, 40 anos atrás. E isso dá uma sensação algumas vezes, é claro que algumas crianças têm um sistema que amadurece mais cedo e outro amadurece mais tarde, do mesmo jeito que algumas crianças andam mais cedo, falam mais cedo, outras falam mais tarde. Então a gente vai ver no ambiente lá da escolinha, da creche, crianças que ficam mais doentes, crianças que quase não ficam doentes e um meio termo que é as crianças que ficam doentes, mas não tem tantas repercussões. Então tem uma diversidade. E habitualmente isso pode, claro, causa muito desespero, depende também muito da mãe, né? Mas causa muito desespero, aflição, aquela criança que todo mês está doente. Então, o que a gente sabe é que o normal, é uma criança normal, que não tem nenhum problema de imunidade, tem em torno de 6 a 8 infecções respiratórias sem gravidade por ano. Se essa criança frequenta a creche, tem irmãos mais velhos, isso cresce para 8 a 12. Então, é quase uma por mês. É muita coisa mesmo. Então, não é à toa que as mães ficam tensas, porque toda hora a criança está doente. Uma coisa só que a gente vê acontecer, infelizmente, hoje em dia também a relação entre o pediatra e as famílias não sempre é tão boa quanto deveria ser. Então, muitas famílias elas têm precisado procurar setores de emergência para dar conta daqueles sintomas agudos dos seus filhos e a gente tem visto muita prescrição, muita receita de antibiótico, às vezes para quadros que você não tem tanta necessidade de usar antibiótico. Então, o que a gente vê no dia a dia? Qual é o cenário que eu estou montando? Crianças que têm um sistema imunológico imaturo, que são crianças normais, essa maturidade faz parte, que são expostas a um ambiente de creche, de educação infantil precocemente, então vão ter mais infecções e que têm tratado esses seus quadros, esses seus sintomas agudos em ambientes de emergência e que às vezes a prescrição de antibiótico ela é algumas das vezes muito inadequada. Crianças usando antibiótico às vezes todo mês ou a cada 2 meses. E isso dá uma característica, um peso de gravidade que às vezes aquela infecção respiratória não tem. E isso gera muita preocupação. Então, nesse contexto, a gente tem que avaliar muitas coisas. Primeiro, o uso do antibiótico foi necessário mesmo ou não? Aquela infecção tem gravidade? Aquela criança está perdendo peso? Ela precisou ser internada por conta dessas infecções? Tem uma história na família para um problema de imunidade mesmo? Então, tudo isso a gente tem que analisar antes de já rotular aquela criança como tendo um problema imunológico. A maior parte das vezes não é uma doença imunológica, é simplesmente uma criança que está exposta nesse ambiente. E algumas crianças efetivamente não vão conseguir ficar na creche mesmo até 1 ano e meio, 2 anos de idade, porque vão ter muitos sintomas. São aquelas que têm um sistema imunológico mais imaturo, um pouquinho mais do que as outras. Mas isso definitivamente não quer dizer que elas tenham um problema de imunodeficiência ou uma deficiência imunológica grave. Criar e Crescer, tudo sobre infância, maternidade, paternidade, aquilo que você queria saber e nunca teve coragem de perguntar, aquilo que você quer perguntar e tem coragem de escrever. Se inscreve aqui no nosso canal, participe mandando suas perguntas, mandando suas críticas e elogios e receba as nossas atualizações no seu e-mail.